Bom dia, meninos! Hoje é 1º de junho. A tia vestiu essa camiseta aqui para lembrar vocês, recordar vocês o mês de junho, que é o mês de quadrilha. Se nós estivéssemos tendo aula normal, nós estaríamos já dando início a nossos ensaios, né, de quadrilha. Então, infelizmente, esse ano nós não vamos ter quadrilha, ensaiar quadrilha, mas tenho fé em Deus que no próximo ano, no mês de junho, nós estamos ensaiando as quadrilhas. E hoje a tia vestiu essa camisa justamente para lembrar o mês junino para vocês, que começa hoje, o dia 1º de junho, né, que vai durante esse mês todinho. É o mês de quadrilha, então a tia vestiu essa camisa justamente para lembrar vocês. Mas espero que todos estejam em casa, estejam bem, com a graça de Deus. E todos os dias nós temos as nossas videoaulas, mesmo que não seja da tia, mas de outra tia. Espero que todos estejam assistindo as videoaulas. E hoje a tia vai dar início à nossa correção da nossa atividadezinha que foi para casa. A tia colocou a atividade na semana passada para vocês responderem e hoje nós vamos fazer a nossa correção. Mas antes de nós fazermos a nossa correção, a tia vai revisar um pouquinho mais sobre o clima do Brasil, que nós assistimos a videoaula na semana passada, sobre o clima do Brasil. Nós falamos de clima. O que é o clima? É um conjunto de condições atmosféricas. Ele leva um longo período para haver essa mudança do clima. Nós vimos que a climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas. Qual é a ciência que explica e classifica os climas? É a climatologia. Nós vimos a climatologia da ciência, nós vimos que descreve o clima, explica, investigando os fenômenos que influenciam o clima. Então, nós falamos de clima, nós também falamos de tempo. Nós vimos, meus amores, que o tempo é a condição que muda todos os dias, às vezes ao longo de um mesmo dia. Então o tempo muda constantemente. O tempo ele muda constantemente. Quando eu falei para vocês, hoje está muito quente, hoje está quente, o sol hoje está bastante quente. Isso que estou se me referindo é o tempo. Hoje está quente, hoje está frio. Estou me referindo ao tempo. E o clima é determinado pelo conjunto de características de um lugar, tais como a localização, a altitude e a umidade. Então, nós temos a localização de um lugar, como eu falei para vocês, a região Nordeste, típica do... Qual é o clima da região Nordeste? Semiárido. O clima da região Norte, equatorial. Então, é a localização de um lugar. A localização que vai determinar o clima de um lugar. E essa localização tem a altitude e a umidade do ar que vai determinar o clima daquela região. Quando nós falamos que o clima é um conjunto de atmosférico que caracteriza um lugar, tais como temperatura, o vento, a chuva e as variações da umidade do ar. Isso é o clima, que vai ser um conjunto de condições daquela localização. Quando nós falamos de tempo, nós estamos se referindo a um estado momentâneo da atmosfera, um estado momentâneo daquele lugar. Por exemplo, nós estamos falando
Ai, hoje amanheceu, hoje está calor, hoje está com bastante calor. Nós estamos falando, referindo ao tempo. O tempo hoje está nublado. Hoje o dia está ensolarado. Nós estamos referindo ao tempo. As mudanças climáticas exigem muitas vezes a climatização, tornando o ambiente mais agradável. Como eu falei para vocês, como há muitas pessoas instalam ar-condicionado no seu ambiente de trabalho, ou mesmo no seu quarto, em qualquer local de sua casa, para facilitar você permanecer naquele lugar por mais tempo, porque nós sabemos que com calor, quando está bastante quente, você fica agoniado. Mesmo, vocês lembram na nossa sala de aula, quando vocês chegam da hora do intervalo, vocês não ficam, ai tia, tô com calor, tia, deixa eu beber água. Por quê? Devido o tempo, naquele momento está quente. Nós falamos também sobre os tipos de clima. Nós falamos o clima equatorial, o tropical de altitude, ou litorâneo, o semiárido e o subtropical. Eu coloquei até no mapazinho para vocês, no mapa do Brasil, desenhado o mapa do Brasil, e pedi até para vocês desenhar em casa e praticar, pintar referente a cada um tipo de clima, não foi? Aí eu falei para vocês que mesmo que não soubesse desenhar direito, mas desenhasse o mapa e identificasse cada um tipo de clima. De acordo com o tipo de clima, você pintar. Eu coloquei o mapa no slide para vocês. Então você observa que a região norte é o clima equatorial, quente e úmido. Nós vimos o clima tropical, que é típico mesmo, quando nós falamos, nós moramos num país tropical. Nós também falamos sobre semiárido, que eu falei que o clima do Nordeste era o clima semiárido. Nós falamos também do subtropical, que é típico da região sul do nosso país, o subtropical. Falamos também do tropical de altitude. Falamos também do tropical úmido e litorâneo. E foi esse tipo de clima que nós falamos. E agora a tia vai fazer a correção da nossa atividade do livro didático na página 46. Na primeira questão, tem um mapa do Brasil, mostrando para vocês os tipos de clima que tem no Brasil. Observe, equatorial, tropical de altitude, tropical, semiárido e subtropical. Está representado aí no mapa pelas cores. Quando nós vimos as cores de determinados tipos de clima, nós estamos vendo que as cores estão representadas aí na legenda. Na letra A, ele está perguntando assim, qual é o clima predominante no estado em que você mora? O semiárido. O clima predominante é o semiárido. Letra B. Qual é o clima predominante no Amapá, no Acre, em Roraima? É o clima equatorial. No Amapá, no Acre e Roraima é o clima equatorial. De acordo com o mapa, quais são os estados que apresentam o clima subtropical? Os estados, meus amores, está pedindo para você colocar o nome dos estados. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma partezinha
lá do estado de São Paulo. Então, nós falamos que o clima subtropical está localizado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma parte de São Paulo. Na segunda questão, é para você fazer a numeração. Para você fazer a numeração 1, 2 e 3. 1, clima, climatização, climatologia. Então, primeiro quadrinho vai ficar o quê? O número 2, conjunto dos meios técnicos para tornar o clima ambiente mais agradável. Isso aí, se é para tornar o ambiente mais agradável, nós estamos se referindo à climatização, para se tornar o lugar mais agradável. A ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos que influenciam. Nós estamos falando de clima, climatização ou climatologia. No segundo quadrinho, você vai colocar o número 3. Nós estamos se referindo à climatologia. No último quadrinho, é um conjunto de condições atmosféricas, caracterizado um lugar. Nós estamos falando se é um conjunto de condições atmosféricas que caracteriza um lugar, nós estamos falando de clima. Quem é que muda constantemente? Às vezes pode mudar até mais de uma vez durante o dia. É o tempo. O clima muda todos os dias? Não. O clima leva um longo período para mudar. Agora, terceira questão. Descreva as características de cada clima. Equatorial, temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Letra B, tropical, temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Semiárido, temperatura anuais elevadas e chuvas escassas, irregulares. Subtropical, estações do ano bem definidas. Quando nós falamos de estações do ano bem definidas, nós estamos se referindo ao clima subtropical, com invernos frios para os padrões brasileiros e verão quentes. A quarta questão é para você pintar o X, o Z, o W e o Y. Você vai pintar essas letrinhas que não me formou. Depois que você pintou essas letrinhas. Tropical. Ficou na quarta questão, é tropical. Na quinta questão, também é para você fazer a numeração. Tropical continental, tropical de altitude e tropical úmido ou litorâneo. Então, número 3, ocorre nas áreas litorâneas do país. Número 1, é caracterizado por verões, chuvas e invernos secos. Número 2, é caracterizado por chuvas no verão e geadas no inverno. Então, a numeração ficou 3, 1, 2. E na sexta questão, você vai ouvir a música Asa Branca, da autoria de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, e responder abaixo. Letra A. Qual é o tipo de clima brasileiro que caracteriza a área de que trata essa canção? Qual é o nosso clima da região Nordeste? Qual é o clima da região Nordeste? Que caracteriza a música Asa Branca. O clima do Nordeste é o clima semiárido. A letra A você vai colocar semiárido.
E na letra B, quais são as principais características desse clima? São temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas, irregulares. Então, lembrando, meu amor, que tempo é as condições que mudam todos os dias, até mais vezes no dia. E o clima não muda constantemente. É determinado por um conjunto de características de um lugar, tais como a localização, a altitude e a umidade. O tempo sofre alterações e o clima não sofre variações, ele não sofre alterações, ele não vai sofrer variações climáticas. E sim, o tempo sim sofre a variação. Então, o tempo ele sofre variações. Pela manhã pode estar quente, à tarde pode estar frio, e o clima não sofre variações. Ele vai levar um longo período para mudar o clima, para mudar. Então, essa foi a nossa atividadezinha que a tia mandou para casa e a tia disse que ia corrigir hoje. Então, fique com Deus e até a próxima aula, meus amores.